noite, people do meu Insta. Tempo que a gente não faz um papo de louca, né? Tava com saudade, tenho que dizer. Gosto dessa nossa interação aqui, desse nosso bate-papo. Vou chamar o Anderson pra gente começar a falar de séries True Crime que estão causando e bombando. Vamos lá, eu já fiz a abertura, já tá todo mundo aqui. Ui, então vamos. Eu nunca sei como é que chama as pessoas aqui. Eu fico tanto tempo sem fazer live que eu me perco. Seja bem-vindo ao Papo de Louca! Segundo Papo de Louca dele, Brasil. Muito obrigado, boa noite a todos. Cortou até cabelo. Como é que estão as coisas? Cortei. Mas o branco continua aparecendo. Ó. Não, mas tudo bem, o William Bonner também tem e tá tudo certo. Fala aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, seja bem-vindo. Fale de suas 80 mil páginas para a people do meu Insta. E aí a gente dá o start na nossa live sobre séries True Crime. Pra quem não me conhece, é impossível isso, né? Porque a gente tá de vez em quando aí atrapalhando a live da Karen. Celebre! Já estou uma celebre do Papo de Louca, treteiro das lives. Meu nome é Anderson Proença, sou um dos apresentadores e editor do programa Macabro Cast, que a galera já conhece, que é de onde eu estou conectando aqui. Tem meu novo projeto, que é o Retro TV também, que é só coisa de velho, são aberturas de séries, desenhos, jogos, animes, tokusatsu e afins, e agora a gente começou um quadro novo aí que é a Trivia, narrada por mim, né? Que a gente fala uma curiosidade sobre determinado assunto, e o primeiro assunto lá foi sobre o rock, que a galera gostou, Rock Balboa. Contei uma curiosidade lá bem legal para quem tá vendo aí, quiser lá dar uma olhada, @RetroTV1978. E é isso aí. Não foi cabine, mas eu vi com exclusividade, queria dizer, Brasil. Foi verdade. Bom, eu não sei como é que coloca comentário fixado, então tá aí o tema da live de hoje, True Crimes, séries True Crimes, tá? Eu não sei como é que coloca, já tentei várias vezes, muitas pessoas conseguem, eu não. E tá tudo bem, porque Mark Zuckerberg... Não, as pessoas dizem que é só clicar no comentário e vai aparecer as opções, aqui nunca aparece, mas tá tudo bem, o Mark Zuckerberg me odeia, também não faço questão, e tá tudo certo. Vamos começar. Eu já quero começar com o pé na porta, posso? Eu gosto de treta. Pode, né? Porque está todo mundo falando Bird Black. É Bird Black? Blackbird. Está todo mundo... Blackbird. Está todo mundo amando Blackbird. Apesar de um elenco bom, não amei. Mas é só o primeiro episódio. Foi o que o Vida falou. É só o primeiro episódio. Mas assim, sem querer, já que já introduzimos, que essa é a minha indicação, que você já está metendo pau. o Blackbird, ela é uma série, é um true crime, até como a Louca já comentou aí, que é inspirado numa situação que aconteceu, que um rapazinho que vendia drogas, um playboyzinho, interpretado pelo excelente Taron Egerton, vulgo Elton John, futuro Wolverine. Que ele já tá no shape pro Wolverine, que a gente vê ele na série. Só falta a Marvel mandar... Achei um pouco too much aquelas cenas ali, né? Gente, uma coisa meio Casa do Dragão aqui do nada, credo. E esse personagem interpretado pelo Taron, ele é um garoto que se envolveu com o mundo das drogas. Ele é um traficante, um jovem traficante, que no começo ali do primeiro episódio ele tá indo resolver uma treta que acontece com um dos caras que compram, né, com ele ali. E nesse meio tempo tem um amigo dele ali envolvido, né? Aí ele vai lá para conversar com o cara pessoalmente, aí dá uma treta entre eles lá, ele dá uma quantidade de droga para tentar livrar a barra do amigo dele que tá naquela sinuca de bico ali. Volta pro seu restaurante, né? E vai comer no seu restaurante chique, dá uma cantada na garçonete. Aí vem um Casa do Dragão, que a Louca assistou. Eu ia falar, você falou que foi
comer, eu ia falar, além de comida, né? Mas tudo bem. Ele comeu 2 vezes, literalmente, e repetiu depois. E aí, no meio dessa treta toda, a polícia já tá investigando ele, e na manhã seguinte, ele tá lá tomando o seu belo suco verde, que ele é um cara meio naquela vibe do psicopata americano, né? Do Christian Bale, né? Muito psicopata americano do Bale. Muito. Muito. Todo pose, ele todo cuida da saúde, toma suco verde. Aí a polícia chega lá e dá a voz de prisão, acham armas na casa dele. E nessa introdução ele é preso. E o pai dele, que é o saudoso, que nos deixou agora recentemente, Ray Liotta, fazendo o pai dele, inclusive, ele morreu durante a exibição da série. Exatamente. De série foi o último, mas ainda tem um filme dele aí pra sair. Sim, mas assim, quando eu fiquei assim, eu tava sem óculos, é o Ray Liotta. Aí o Vida, não, é o 007. Aí eu falei, não é o Pierce Brosnan, é o Ray Liotta. É porque ele tava barbudo, né? A gente nunca viu ele barbudo, né? É sempre aquela cara, né, de bons companheiros. Cheia de marquinha assim, de espinha, não, uns furinhos assim. Mas acho que é por causa daquela... E ele faz um excelente papel, né? Ele faz o pai desse traficante, que é um ex-policial. Muito legal. Aí ele vai visitar o filho lá, pré-julgamento do garoto, e quando acontece lá, ele fala que, conversei com uns amigos meus, tal, e se você aceitar a punição, reconhecer que realmente cometeu os crimes, dizer que é culpado, você vai pegar 5 anos de prisão, no máximo, porque você é um garoto que é um filho de um ex-policial, até então você não tinha tido nenhum problema com a justiça. Aí ele acredita no pai, aceita tudo e toma 120 meses de prisão, que é o equivalente a 10 anos. 10 anos. E aí o camarada fica desconcertado. Caraca, 10 anos, acabou com a minha vida, o que eu vou fazer? Aí chegando lá na prisão, ele, como é um cara safo, começa a se dar bem com todas as gangues, começa a alugar revista de mulher pelada para os caras utilizarem no seu recreio, se é que vocês me entendem. E aí... Nesse meio tempo, os mesmos policiais que deram voz de prisão para ele fazem uma proposta para ele ir para uma outra prisão de segurança máxima, que a dele não era tão grave assim, tanto que ele se dava super bem lá com todo mundo. E já tem uma pessoa aqui, indica aí, Gabi, tá dizendo, a série é perfeita. Indica aí, Gabi, realmente, eu vou te dizer que desse mês agora que eu vi, foi a melhor série que eu vi, porque o desenrolar dela é muito bom. Mas aí, voltando pro raciocínio, ele recebe a proposta de mudar de prisão e ser o X9 de uma pessoa que foi presa, que é acusada de assassinar mais de 12 meninas, que até a polícia estima, mas que eles até aquele momento ele só tem a possibilidade de uma pessoa, que é a suspeita, que é o caso mais recente que a gente vê ali no começo do filme. E eu queria já, depois desse briefing todo, perguntar para você, que já falou que não achou tão assim. Não, achei. Achei cansativo, achei arrastado. Vamos analisar. Isso é. Ela desenvolve. Mas eu acho que o primeiro episódio acontece muito mais coisas do que eu falei. Isso aí é o quê? 20 minutos de episódio? 15, no máximo, né? 20 minutos só. Mas é isso aí mesmo. Mas ela desenrola e tal, e acontecem umas paradas muito doidas. Mas fala pra mim aí, o que você achou desse primeiro episódio? Te prendeu, te deu vontade, te deixou em cima do muro? Como é que você ficou com relação a esse primeiro episódio aí? Não, vamos falar sério. Eu assistia de mente aberta. Nem fui procurar nada na internet. Comparado às próximas séries que a gente vai falar, principalmente as que eu indiquei, eu fui procurar na internet a história. Essa eu fui crua, eu fui tipo mente aberta. Essa é a outra que você também indicou. Fui mente aberta, mas assim, essa me ganhou no elenco. Sim. Essa já me ganhou no elenco. Que com 5 minutos de série me tem um ator de Oz e eu falei, menino, você tá aqui! Aí eu já me ganhou. Quando tem o pessoal do Oz, já me ganhou. Era o advogado, né? Que era todo bonzinho, que vai ficando FDP durante a série, né? Eu adoro ele também, eu adoro. Pierce Beecher, que tinha um relacionamento com o cara que faz Law and Order.
Enfim, era ele. Aí eu já fiquei tipo... Tenho problemas com o elenco de Oz. Eu sou obcecada por Oz. É muito boa, adoro. A gente viu botar Oz no catálogo, você esquece louco, esquece tudo que eu vou maratonar pra toda sempre. Com certeza. Eu vou tomar café vendo Oz. É um pouco podre? Mas caguei. Oz é pesada. Se as pessoas... Ela é pesada. Mas taca a ficha aí, fala aí. Então, eu gostei, já me ganhou no elenco, porque tem um elenco muito conhecido, como é o caso do menino do Elton John. Taron. Uhum. Esse pra mim vai ser o Elton John. Então tem o menino do Elton John, aí tem o Ray Liotta, que, putz, é o Ray Liotta, cara. É tipo um banheiro. E a série vai me ganhando no elenco. Eu achei ela um pouquinho arrastada, eu achei ela um pouco cansativa, tipo assim... tá bom, eu vou ser preso. Essa parte do menino é bem rapidinho. Ele faz merda, não sei o que, não vai preso. E aí, tipo, a polícia vai lá, chama ele e leva pra outra cadeia. Isso tudo, como você falou, é muito rápido. A ideia da série, que é ele lá coletar informação, não sei o que, realmente vem pros próximos episódios. Isso. Talvez seja aí o interessante. Mas no primeiro episódio, ela não me instigou a querer continuar. Vou continuar porque você tá me mostrando que realmente... Pode ser que pra frente venha coisa boa. E a Brenda também falou aqui e a Gabi também falou. Então, vou dar uma chance. Mas, por mim, eu não iria mais... Tipo, pararia aqui agora. Sabe? Ao contrário da outra que você indicou e das outras que eu vi. Porque eu também tenho coisas a falar das outras que eu vi. Foi arrastando com a cara... Que é... Com cara... Na segunda metade do episódio, quando a gente apresenta o vilão dessa história, né? Como se assim dizer, a série arrasta do nível, assim, ela vai frenética, aí daqui a pouco ela, baixa o ritmo, aí mostra o Greg Kinnear também, que é aquele puta ator lá que faz o policial que tá investigando. Verdade. Elencão. Ela é uma produção, assim, com Apple, verba. né? Apple, temos que... Apple. É da Apple TV, é isso aí. Até a Brenda, do Cinema e Café, ela já saiu da live, eu acho. Ela fez um vídeo sobre essa live e eu ainda falei pra ela, é uma puta dica. Por quê? Porque tá dando a dica de uma série boa, de um streaming que quase não é falado. Quase ninguém aborda as séries e produções da Apple TV. Então ficou meio que um combo de dica ali no vídeo dela e eu achei bem legal. Voltando pra série. Então, assim, eu achei, quando chega ali na parte do Arraia do Cobra Kai, que é o vilão, que é o gorduchinho, eu nunca vou levar ele. Mesmo. Ele vai falando lentamente. E como eu vi dublado, a voz dele é uma voz muito calma. Dá vontade de dar na cara dele. Dá vontade de dar na cara dele. Dá vontade de dar 2 tapas na cara dele e fala direito, inferno. Porque, olha, ele fica ali falando e demora e leva um tempo. É cansativo. Aí me perdeu. Ali no vilão me perdeu. Eu falei, já foi, já entendi o rolê. Aí vida, não, termina de ver direitinho e tal, não sei o quê. A sorte é que quando vai acabando ali a conversa com ele, já tá quase no final do episódio. Mas eu, fui ali, me arrastando, me segurando. Porque ela tem uma pequena reviravolta no final, depois que é apresentado lá o Greg Kinnear, que é o policial que está investigando o crime mais recente, lá da menina que aparece no começo andando de bicicleta, que até o Taron na abertura narra, fala assim, foi aí que minha vida se cruzou com a da personagem tal, e ele explica toda a situação ali, que é quando o pai dele tem o derrame. Verdade. Né? Porque até então, quando ele recebe a proposta, ressaltando aqui pra galera que tá vendo, que é real. Aquilo aconteceu. Parece uma história de filme, mas é real. O que leva a gente ao post de Louca dos Filmes, explicando o que é documentário, o que é história real, o que é baseado, o que é inspirado. O rolê do Blackbird é baseada numa história real. Não mudou nome de personagem, não mudou cenário. É tudo bem fiel à história real.
Isso. Então tem esse... quando ele recebe esse convite, que parece aquelas coisas de filme, você é um assassino, é um cara treinado que vai pra uma missão super secreta, aquelas coisas clichê, mas é a vida real. E ele fala não, né? Ele fala, não, eu não quero, eu tô bem aqui, vou passar meus 10 anos aqui alugando minha revista, comendo minha carninha e meus legumes que eu compro com o dinheiro que eu ganho. Sabe quem lembrou, né? Sabe quem essa cena dele? Eu tô de boa, tá tranquilo, eu tô vivendo bem. Isso me lembrou aquela pessoa que a gente não cita o nome, que deu entrevista pra Glória Maria. Ele tem um quesinho ali de... É estranho, o personagem dele é meio dúbio, tanto que tem... Foi até bom você tocar nisso, porque no momento que ele está sendo entrevistado, ele muda o comportamento dele e a policial começa a analisar ele falando assim, você pensa que eu não te conheço, que você tem essa vozinha mansa, você tem todo um jeito de falar que as pessoas começam a se abrir para você. Você é muito empático, né? Ela começa a mostrar que ele começa a ficar meio desconfortável. Até que ela fala um negócio pra ele, ela fala assim, tá vendo? Ficou alteradinha lá, A cena é muito engraçada. Eu adorei aquela policial, sensacional. Ela é muito boa. E outra, vou dar um micro spoiler. Eles fazem uma dupla que vai te surpreender no decorrer, porque dá a entender que ela vai ferrar com ele a cena toda, mas não é bem assim, Começa a rolar uma empatia, ele é bem interessante. Eu vou ver depois, vou terminar Blackbird, Blood. Apple TV. Vou terminar a série do Elton John Criminoso e depois relato aqui pra vocês. Mas de início não ganhou meu coração, tenho que ser sincera. Podemos ir para a próxima? Claro, sim. Sara das vidas. Nossa, que piada ruim, gente, credo. É muito piada de tiazona. Vamos para Candy! Série disponível no Estrelinha, Play Plus, não sei. Star Plus da Fox. Isso, que era a Fox, o Walt Disney comprou, trocou o nome porque ele é maluco. E aí, essa série bacana. Minha dica, foi uma dica do Anderson, agora uma dica minha, que conta a história da Candy Montgomery, moça da igreja. Já me bate até um frio nas... Tão recatada do lar. Aquela amiga da vizinhança, que ajuda as colegas da igreja. Falsa, sonsa. E aí, primeiro episódio, a gente já se depara com uma situação da Betty Gore, que é uma moradora dali da vila, né, do bairro. Aquele bairro tipicamente americano. A Betty já tem uma filha e tem uma outra filha pequena. O marido dela trabalha numa empresa, aquela típica família americana mesmo. Só que a Betty sofre de depressão pós-parto. Ela já tá na segunda gravidez. Acabou de ter a neném. E ela tá passando por aquele momento de tô gorda, tô feia, meu marido não me ama, tô de saco cheio. Ela é professora, então ela tá de licença maternidade. Então ela tá naquela vida de nada pra fazer, criança pra criar, nada pra fazer, criança pra criar. Então, isso já não ajuda. Pois bem, no primeiro episódio somos apresentados a Beth e sua família e apresentados a Candy e sua família com o marido bem-sucedido, casarão, as crianças pentelha correndo pra tudo que é lado e tudo bem. E a Candy é mó legal, porque foi lá pegar a filha mais velha da Beth e levou a criança pra dar um rolê. Só que num breve momento em que Candy passa na casa da Beth pra pegar o maiô da filha da Beth, ninguém sabe, ninguém viu. Beth estava caída na garagem de casa com a poça de sangue que logo em breve é descoberto que foram 41 machadadas no corpinho de Beth. Quem fez? Não sabemos. Por quê? Por que fez? Também não sabemos, porque no primeiro episódio, a gente só tá falando aqui de primeiros episódios. Então, no primeiro episódio é isso. É uma amiga legal, que é a Candy, que ajuda uma amiga que precisa, que é a Beth. Mas do nada a Beth morre. Quem matou? Por que matou? Por onde foi parar? Então, essa série é doida.
Esse é o grande enredo, a grande história da série Candy, que você vai fazer. São 5 episódios. E vai fazer você ficar preso até o final, porque você quer descobrir a motivação da pessoa criminosa e se vai pagar pelo crime. E como pagará. E por que fez isso. Só que nesse desenrolar todo, você passa raiva, Brasil. Eu passei. Eu passei raiva. Essa série aí. Diga-me você, Anderson, o que você achou de Candy? Adoçou sua vida? Eu já estava na expectativa. Desde quando foi anunciado, eu fiz até uns posts lá no Macabro. Eu já estava sabendo da série, já tinha visto o trailer, já tinha postado o trailer. Retorno de Jessica Biel. Sim. Gatíssima. Ela até feia, ela é gata. Até caracterizada, ela é bonita. Ela não consegue ficar feia. É um gosto partilhado entre você, Vida e Justin. E eu não acho. Eu sempre achei ela bonita. Até como eu estava comentando com a patroa aqui, que a Jessica Biel, ela é talentosa. Só que, infelizmente, ela não tomou duas boas decisões na sua carreira. Ela também dificilmente... não foi legal. Ela foi pouquíssimas vezes protagonista de um filme. Na maioria dos filmes que ela participou, ela era coadjuvante, e coadjuvante. Entendeu? Em todos os filmes que ela participou, se buscar a filmografia dela aí, é nessa vibe. Sim. A partir do momento que eu acho que ela colou com o Justin começou a falar assim, minha filha, não faça isso. Justin. Não é o Bieber não, né? N5, pô. N5. Agora quem dá um micro spoiler aqui sou eu, em dizer para fãs de Justin Timberlake / N5, vejam Candy, que Justin tá sensual nesta série. Nepotismo tem que ter, Brasil. Tem que ter, senão não é eu descobri sem querer, porque eu não vi. Só pra avisar a audiência que eu só vi o piloto. Eu ainda não vi a série toda. Eu só vi o piloto. A gente tá falando aqui do episódio piloto. Das outras séries que a gente vai citar, não. Eu vi a temporada completa. Mas você sabia que eu estava na série? Não, eu descobri quando eu fui pesquisar sobre a filmografia dela, para dar uma olhada, para ver o que ela tinha feito ultimamente. Como eu tava falando das decisões dela, aí apareceu a foto dele de bigodão lá nos 80. Assim, eu falei, caraca, o cara tá na série também. Aí eu falei, que bom. Foi que assim, eu e o Vida, a gente maratonou a série numa noite. Aí a gente tava deitado assim, jogado na cama, já meio desinteressado, lá pelo episódio Blablabs, não vou falar pra não desinteressar ninguém. Aí começou o outro episódio, a gente tá deitado assim, não sei o que, comentando. Daqui a pouco a gente olhou e falou, é o Justin? Ele tá bem. Ele faz um policial. É um policial que ele faz na série? Ele é o xerife. Ele é o xerife, né? Que vai dar na cabeça ali na parada. Mas voltando pro Just e pra Jéssica, o único trabalho mais recente dela que foi assim relevante foi o The Sinner da Netflix, que ela fez a primeira temporada. E ali já mostrou um amadurecimento tanto na escolha dela quanto em atuação. Tanto que ela foi indicada a prêmio, não sei se ganhou. Rolou uma indicação ali em cima tal. E tanto que ela não retornou, né? Depois a temporada mudou, né? Quem cabeçou foi o Bill Pullman, né? Se eu não me engano, o The Sinner, e ficou fixo ali. Foi fazer Candy. E depois disso deu esse gap aí de 3 anos, 4 anos, que acho que, se eu não me engano, ou até mais, que acho que é de 2017, a The Sinner, ela é bem lá pra trás. Sim. E ela ficou esse tempo aí, deve ter sido mamãe nesse meio tempo aí do Just e tal. Ou já tinha? Isso, então, o Sila já. Eu não sei, é porque eu não acompanho o Instagram deles, eu não tô ciente dessas paradas. Mas aí, o que eu deduzi que fosse isso. Mas ela ficou... ela ficou meio afastada e retorna nesse papel aí. Vou te confessar que eu comecei a ver a série, o primeiro episódio são quase 1 hora, né? 50 e poucos minutos de episódio. Até 30 minutos eu tava, tipo assim,
pô, onde que vai essa série, cara? Tipo, tá muito devagar. Episódio são, ao contrário do Blackbird. só ao contrário dessa, Candy, ela se arrasta nos primeiros minutos. No final do primeiro episódio que o negócio engata. Tem que ter disposição. Aí eu fui vendo. Tá, aí o marido dela viaja, né, da protagonista, da mãe ali, da protagonista, da protagonista, da vítima, viaja, tanto que ela fala assim, eu odeio quando você viaja. Aí aparece aquela legenda assim, últimas horas de vida. Se fosse em português seria assim, né? Últimas horas de vida. Tipo, então, falei, começou o episódio, tem 10 minutos, já falou que a mulher vai morrer. Eu falei, vamos ver no que vai dar isso. Eu fiquei assim, caraca, e comecei, fui vendo. Essa história vai ser contada novamente, né? Que a Elizabeth Olsen vai fazer. Acho que é pela HBO, não é? HBO Max. Love, não sei o quê. Que é a mesma adaptação da mesma história que se passa pra audiência, que não tá sabendo, nos anos 80. Ela se passa ali no... Espectadores. Louca de filmes, post de Candy, olha lá que tá tudo lá. Ela se passa nos anos 80 ali, e é isso. E eu fiquei meio assim, até que começa aquela situação do marido tentar do hotel falar com a mulher, estamos nos anos 80, não tem celular, não tem internet, não tem nada, só tem carta e telefone, e começa aquela agonia do marido querendo falar. Aí ali a série me pegou, porque você entra no contexto daquela época, e você vê assim, gente, era agoniante isso, né? Porque você não conseguia... Hoje não, a gente se fala por streaming, por não sei o quê, cada hora uma coisa diferente, mas naquela época era complicado, Se dá 5 minutos de uma mensagem enviada no Zap e a pessoa não responde, a gente entra em pânico. Já começa a beber água com açúcar para baixar a ansiedade. Mas o parada é doida. Você faz o post, espera os likes e os comentários. Hoje é tudo rápido. Mas naquela época era a tecnologia que tinha. Então esse primeiro episódio ele consegue construir essa tensão em cima dessa dificuldade. Então o cara fica ali, vai pro restaurante, não consegue pensar em outra coisa, porque a mulher tá com filho, ele sabe que ela tem a depressão, fala, será que essa mulher fez alguma coisa? O cara começa a pirar e tu vai pirando. Exatamente, tu vai pirando junto. Até que ele decide ligar pra Candy. Aí eu falei... Aí tem. Quando ele gaguejou pra começar a falar com ela, eu... Tá com cara de chifre isso aí. Mas vamos que vamos. Aí o que acontece? Ela chega lá, fala, ele, não tô conseguindo falar com ela. Ela lá toda sonsa e sorridente, porque a gente não pode deixar de pontuar que ela vai pegar o maiô, quando ela volta, ela tá com o cabelo todo molhado, estragou todos os seus lindos cachos, com um corte aqui na testa, e o pé machucado também, sangrando. E a gente pensa assim, o que foi que aconteceu? Será que foi ela? Entrou alguém? Tudo fica em aberto, né, nesse lance aí. E vamos ver onde vai dar isso. Até que ele decide ligar para um vizinho, fazendo um grande resumo aí, que a gente já tá falando muito, que o vizinho vai lá olhar, aí chamou o outro vizinho, aí o outro vizinho, quando eu vejo, já tem 3 vizinhos na parada, né? Um armado. Isso do vizinho me fez lembrar de uma coisa. Me fez lembrar bem no início dos anos 90, assim, eu era bem criança. Cara, como que essa história, né, da gente ser limitado, da questão de tecnologia e tal... Me fez lembrar que o vizinho da casa da frente do meu avô tinha a chave do portão lá de casa, pra se dar merda ali lá. Era uma coisa bem comum. Né? Tipo assim, fica olhando na minha casa se der qualquer problema, toma a chave do meu... Isso era uma coisa normal nos anos 80 e 90. Hoje tu não dá nem senha do Wi-Fi, imagina a chave da tua casa. Gente, eu fiquei assim. Como assim o vizinho vai entrar lá? Aí eu falei, mas pera, o moço da casa da frente do meu avô tinha a chave do portão. E uma coisa que é doida, quando eu tava assistindo, minha esposa tava aqui vendo, uma coisa que eu acho muito doida nos Estados Unidos é o fato de você abrir a porta da sua sala
e você tá na rua. Sim, eu acho bizarro. Isso que não tem muro. Não tem muro, só tem aquela varandinha, aquele gramado na frente, o caminhozinho para você passar, não pisar na grama, a entrada do carro e olhe lá. Sim. E tipo assim, até os dias de hoje são assim, apesar das séries passar nos anos 80, mas é normal isso lá. Claro, eles vivem num mundo que não é o Rio de Janeiro, né? Apesar de muitos atentados e maluquices que a gente não precisa ficar falando. Mas aí, assim, o vizinho vai bater, vê que a porta dos fundos tá aberta, né? A de trás. E quando ele entra na casa, que ele abre a porta de frecha, que tu vê aquela poçona de sangue, o braço da mulher cheio de corte, assim, ó, que é o pouco que aparece da cena. Sim, não. Gente, eu o falei corpo assim, ficou assim. Surreal, aí eu aquele cheguei, corpo. Eu falei assim, ó, o Peterson aqui mandando boa noite aqui, uma boa noite aí, estamos aqui debatendo True Crimes. E eu fiquei assim, eu falei assim, caraca, Malu, a mulher tá toda esquartejada lá, e o cara... Aí nesse meio tempo o telefone toca. Aí eu falei assim com a minha esposa, só falta ser o marido da mulher. E era. E o cara, o vizinho do 38, lá tem sempre um vizinho armado capaz. Né? É muito louco, cara. Eu fiquei... Ali a série me ganhou. Esse pedaço da série eu falei assim, agora eu vou em frente. Assim, não, mas agora... Agora eu vou em frente. Vou em frente, assim, na temporada. Tipo assim, porque até então, como eu falei, o começo é muito... somos uma família bonita, típica americana. Ele fica contando aquela historinha, conto de fada. Mas quando a corda aperta de verdade. E ali eu fiquei assim, caraca, eu falei... Aí daqui a pouco o cara toma aquele baque da notícia da morte da esposa. Aí o cara fala, mas a sua filha tá tudo bem. Só foi, eu acho que ela tomou um tiro, porque até então eles só veem sangue, eles não sabem, né, o que aconteceu especificamente. E aí chegamos na situação que ele liga novamente para Candy e fala, minha esposa morreu, a Candy... morreu? Ele falou, acho que foi um tiro. Aí ela falou, da arma, não sei o que, aí nisso o marido da Candy chega... E ela olha o marido e fala, vai ficar tudo bem. Aí acaba o episódio ali num gancho, assim, que eu falei, caraca, eu preciso ver o outro episódio. Não, que louca. Essa mulher, gente, ela é pirada. Deixa eu já te adiantar, não vou te dar spoiler. Daqui pra frente é mais o desenrolar até o fatídico, né? Uma explicação de tudo. Aí vai fazer aquele... Voltar uns dias e começar a contextualizar. Isso aí. Até chegar no ponto e aí finalizar, sendo redundante, Exatamente. Finalizar no final, entendeu? Finalizar no final, que é o começo do filme, da história. E aí eu vou te falar, é de passar raiva. Cara, essas séries... Eu ia falar dessa série, mas eu vou fazer só um parêntesezinho. Eu já até indiquei, não sei se a Louca já viu, acredito que sim. Think About Pan, com a Renée Zellweger. Que ela faz uma vizinha, tá lá no Star Plus também. Coisas sobre Pan seria a tradução. Ela é uma vizinha que matou uma outra vizinha doente de câncer. E o desenrolar dessa história parece que vai no caminhar desse aí. Que acontece coisas tão absurdas durante a investigação dessa Think About Pan, que você fala assim, eu não acredito que a polícia tá fazendo isso. Tipo assim, a polícia vai para um caminho totalmente oposto. Isso é que me surpreende. Só um pequeno spoiler. Ela consegue fazer com que a polícia prenda o marido da vítima. Meu Deus. Acabou, esse é o primeiro episódio. Assista e taca a ficha. Vou assistir. É assim. A mulher é um nível de persuasão e FDP disse que é de rachar a cara. Você fica com ódio da Renée Zellweger num excelente papel. Mas aí vamos tacar em frente pra gente ir pra próxima série que... E agora, falando da galera do religioso, já metemos Jesus aqui, a culpa nem é dele. Falando da galera do religioso, vamos
para os Mormons. Galera dos Mormons, gente, que série, Brasil. Que série. Essa série chamada Nome de Deus. Em Nome de Deus. O Anderson vai falar pra gente a sinopse. Porque Cara, essa me ganhou. É de arrepiar porque... E eu vou dizer que essa também tem um elenco bem bom, tá? Tem o Andrew Garfield, tem o pai do Jacob do Crepúsculo, tem o menino que foi capturado por todo mundo no Falcão e Soldado Invernal. É o filho do Kurt Russell. É o White Russell. O nome dele eu não vou lembrar. Eu só lembro dele como filho do Kurt Russell ou irmão da Kate Hudson. O do Avatar, que faz o Jake do Avatar, que esse eu não lembro o nome de jeito nenhum. Eu conhecia ele de algum lugar. Eu falei, eu o cara conheço do Avatar. E de militar. Mas eu fiquei pensando, é de algum filme de guerra? Deve ser. Ele é o próprio, ele é o cadeirante do Avatar lá. Eu sempre... Sam Worthington, se eu não me engano. Lembrei. E também tem um vampiro Volturi de Crepúsculo, que é o chefe da família lá. Eu só lembro dele como vampiro Volturi. Desculpa, Brasil. E um dos irmãos do Macaulay Culkin. O mais novo, aquele do olhinho arregalado. O que faz xixi na cama, não esqueceram de mim. Isso. Tem o Kyrian, que é aquele que faz o... Como é que é? Esse que a família fica brigando pela herança. Succession, não é? Tem um pouquinho lá. Não, esse que você tá falando é o do Succession. Esse é mais novo ainda. São 3. Ele é o mais novinho dos 3. Esse do Succession é o filho do George, do pai da noiva? É. Ah, tá. Esse que tá Em Nome de Deus é o menino do Pânico 5. 6, 4. Acho que é 5. Acho que é do 5, que é o último. Não, é do 4. Porque é o 4 que tem o clube do filme. Isso mesmo. Você tá certíssimo. Isso mesmo. Então, é essa galera que tá lá, Brasil. E deixa uma outra série do Star Plus também, com o Andrew Garfield, nosso querido Homem-Aranha aí, que bombou aí de novo. Ele não envelheceu, ele tá com a mesma cara da rede social. Cara, ele deve ter uns 50 anos, mas tem cara de 28, cara. Ele engana muito bem. Ele engana muito bem. Ele fez Facebook. Ele engana muito bem. E nessa premissa aí, é uma série que eu já vou adiantar pra galera, extremamente delicada. Toca na questão religiosa mormon, bota o dedo na ferida, roda 3 vezes, dá pirueta, passa metiolate que arde, aquele dos anos 80, e joga sal, terra, isso aí. Joga vinagre pra ver arder. Nossa, e é nesse nível. Nível. Nossa senhora. E o primeiro episódio começa até com uma premissa parecida com a da Candy. E ele é um pai de família numa cidade, um bairro cidade ali, né? Praticamente onde todos são da religião mormon. E nesse meio tempo ele tá lá brincando com a filha, recebe uma ligação da polícia. E ele é chamado porque ele é o detetive da cidade, ele trabalha para a polícia. E para investigar uma situação que aconteceu que ele não sabe o que é. Quando ele chega na tal casa, é uma casa de uma menina que ele conhecia, que era muito envolvida com a religião. E muito presente na igreja tal. E quando ele chega lá, ele vê a cena mais absurda, que para não ter problemas, eu não vou entrar muito em detalhe, mas mãe e filha, um bebê de 1 ano e pouquinho, se eu não me engano, né? Algum ano e alguns meses. 15 meses. 15 meses, né? Ele fala que são 15 meses. Foram brutalmente assassinadas. E ali começa uma investigação desse crime. E ele sai ali atordoado, porque a cidade, como é uma cidade extremamente religiosa, não aconteciam crimes desse jeito, desse tipo. Ele chega a passar mal quando ele vê a cena do crime, ele sai dali horrorizado com o que ele viu. De primeira, aí eu tenho que fazer um parênteses, porque eu sou estranha. Ele entra, a série não deixa claro pra gente assim que ele chega na casa o que aconteceu. Então meio que fica subentendido que rolou um negócio brutal, só que você não sabe o que é.
Ele não mostra como tá. É isso, não mostra. E nem mostra um pouquinho igual é na Candy, porque na Candy só mostra um tampão depois. A gente deduz que é brutal pela reação dele, né? Só que a Karen é uma pessoa o quê? Grossa, estranha e no feelings. Aí eu vendo ele, tá, aí, ai meu Deus, eu, para de graça, entra logo, hein, palhaçada. Aí quando chega o pai do Jacob, do Crepúsculo, aí ele, não, porque ele foi lá e matou a mulher e matou o bebê. Eu falei, tá, desculpa, tem um bebê. Eu fiquei mal de ter gritado com ele, porque eu me comunico. Os personagens, eu falei, meu Deus, mataram um bebê. Eu falei, que absurdo, mataram um bebê. Eu falei, por isso que ele tá falando. Eu fui meio grossa com o Andrew Garfield. Então a gente começa ali a falar, deixa de ser fresco. Tu falou pra ele, vai lá e vai ver o negócio. Mas realmente a parada é punk. E logo em seguida, é muito doido que depois dessa cena, quando o Andrew Garfield sai pra dar uma respirada, que ele fica tão agoniado com aquilo, já tem um policial chorando na porta da... Eu falei assim, gente, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Tipo, eu não lembro o que ele fala, mas ele fala alguma coisa do tipo, se recomponha e vá trabalhar, sabe? Uma coisa tipo... O cara tava sentado assim, chorando, parecia até que era parente dele, tipo assim, de tão... E eu fiquei assim, aí me aparece uma pessoa toda ensanguentada, com as mãos pra cima, o Andrew Garfield saca a arma e fala mãos para os altos, é o marido da mulher. Vítima. Pessoa. E do bebê. Pai do bebê. Aí a série, sem dar muito spoiler, ela cria uma grande dúvida na sua cabeça. Foi mais um feminicídio, um marido que fez uma maluquice com a sua família, ou a motivação é outra? Aí, esse cara é levado para a polícia, conta uma história que ninguém acredita, um álibi pior de todos. O policial, parceiro dele, que é o índio lá, o pai do Jacob, que é a grande... Cara, eu amei esse personagem dele. Ele arrebenta na série. Ele arrebenta. Muito bom. Assim, ele arrebenta. Porque ele me lembrou o Arquivo X, a dupla. Porque ele é o cara cético, e o outro é o que acredita piamente na palavra de Deus e acha que tudo tem a ver com a proposta. Porque se é Aí vem todo o debate religioso, vem toda a questão do dedo na ferida, como a gente citou, mas o foco principal da série, sem dar muito spoiler, é se o crime teve motivação religiosa ou foi um feminicídio. Então, todo indica, no primeiro episódio, que foi um feminicídio. E aí, esse cara que está sendo acusado, eles têm um tempo ali para resolver em que ele vai ser acusado. Porque até o chefe de polícia não está presente e eles têm que decidir, porque quando o cara retornar da viagem, o cara vai ter que tomar uma atitude e botar isso na imprensa. Então, essa investigação preliminar desse caso é o que vai fazer com que o policial vai falar assim, ele está sendo acusado porque matou a esposa, por motivo foi esse. E aí começa toda a investigação e o cara ali começa a contar uma história da religião mórmon e isso ofende o Andrew Garfield de uma tal maneira, porque ele fala assim, eu fui como você é e hoje eu enxergo como a religião era no passado e entendo algumas coisas que fizeram com que eu tivesse a vida que eu tive até os dias de hoje e largar a religião. Ele ficou tão decepcionado que larga a religião. E no segundo momento, a gente é apresentado para a família desse cara, que é uma família Dó-Ré-Mi, com 428 personagens, só que eles têm todo aquele embasamento religioso, todos os preceitos, tem o pai, que é o grande líder da parada ali, que está ali mostrando como é que é a sua família. Ele apresenta a vítima da história, que na parte ali eles ainda são namorados. Tem um super almoço de família. E dentro de almoço de família ele começa a dar indício para o Andrew Garfield, que é o policial, que um dos irmãos pode ter assassinado a esposa dele. Verdade. Porque, né? Tem essa...
Ele dá a entender. Aí tanto que ele não consegue explicar. Ele fala assim, mas é porque eles tinham inveja. Não, eu achava que eles não aceitavam, porque ela era uma menina extremamente religiosa, ela sabia muito da religião, mas ao mesmo tempo ela era fora da curva, porque ela não queria ser como eles mormons se comportavam. Ela queria não ser a esposa da casa, ela queria conquistar uma faculdade de jornalismo, ser apresentadora. Isso. Ela tinha ela queria ir pra televisão. Maiores. Ela tinha objetivos maiores. Mas ao mesmo tempo todo mundo gostava dela e não conseguia falar não para ela, porque ela era uma menina que tinha essa energia, esse potencial de ser realmente o que ela queria. Isso é que é o interessante. Sim. E quando tem essa construção ali da personagem, você pensa assim, caraca, que sacanagem que fizeram com essa menina. Tipo assim, ela tinha tudo para ser a bambambam do que ela queria, porque ela era muito objetiva no que ela queria. Ela também era muito simpática. Muito carismática. Ela realmente causou ali naquele almoço, né? Despertou muitos sentimentos diferentes em muitas pessoas. Ela despertou inveja nas cunhadas, ela despertou esse sentimento de afeto homem-mulher dos cunhados, ou pelo menos de dois deles. Então foi meio que isso, né? Que é o filho do Kurt Russell e o cara do Avatar. Eles ficam mais ali na cola dela, querendo se aparecer, tipo pavão no Animal Planet. Exatamente. E sem abordar o que vai acontecer pela frente, mas já dando uma explanada subjetivamente de todo esse rolê que acontece no primeiro episódio, o grande impacto dessa história toda, que também aconteceu nos Estados Unidos lá, é que o Andrew Garfield, ele é um cara muito religioso. Então, essa investigação vai mexer com toda a fé dele. Sim. Ele vai começar a se contestar, a tentar... no decorrer da série acontecem coisas durante essa investigação que começam a mexer muito com ele pessoalmente. Muito com ele. Tanto que tem a cena da batata frita que é hilária, porque os mormons não comem refrigerante, não tomam, refrigerante, não tomam café, não tomam bebida alcoólica, então eles não comem fast food. Aí por isso que quando o cara tá comendo um hambúrguer, o policial, aí ele fala assim, pode falar, eu sei que você quer um pouquinho. Aí o Andrew Garfield tá comendo um sanduíche todo certinho, aí ele dá uma olhada assim, ele vai, pega a batatinha aqui que eu sei, pega. Aí ele vai, pega a batatinha 3 e come assim. Aquela cena é sensacional. E mostra o quanto a parceria funciona do Andrew Garfield com ele. Aí o Andrew Garfield responde assim pra ele, você é uma tentação mesmo, você me tira do caminho. Fala assim mesmo, eu achei muito, muito bom ali. E ali você compra... Essa série já me ganhou no primeiro episódio, já quero ver o resto. Não, o primeiro episódio é bombástico. É bombástico, muito bom, é muito bom. Ele já te bota numa situação que tu fala assim, caraca, eu não estou acreditando. E o desenrolar dela, gente, você louca que ainda não viu, segue em frente que... tipo assim, cada episódio é bombástico, é mais bomba em cima de bomba, e tu fica assim, gente, onde que vai parar isso? Tanto que é tanta coisa que desenrola, que acho que a série, que pra mim foi um erro, falando de um modo geral, a série até esquece um pouco do assassinato. Porque ele fica em segundo plano. Porque é tanta coisa que leva. Isso já fica bem claro no primeiro episódio. Porque é tanta coisa que leva até lá que você fica assim, ó. Caraca, que isso? Vamos lá, Brasil. Vamos voltar novamente outra vez no post informativo da Louca dos Filmes sobre baseados em fatos reais. Esta série, em nome de Deus, no caso, é uma série inspirada no baseado em fatos reais. Por quê? Isso. Porque o personagem do Andrew Garfield não existe. Existe, ele foi criado na série. A série é uma grande crítica à religião mormon e suas privações. E sim, ocorreu um caso de morte de uma mulher e uma criança mormon e tal. Só que pegaram um caso. Como não tem muito o que se dizer do caso, a série criou uma forma fictícia, criou um personagem mormon fictício que contesta toda aquela privação, toda aquela religião, toda aquilo tudo. Então a série, em nome de Deus, ela é inspirada em fatos reais. Ela é baseada, ela se inspirou.
num acontecimento, Quando ela é baseada, ela não muda nada. Quando ela é inspirada, ela muda nome, cenário, personagens, etc. Tudo isso você encontra o Andrew Garfield, ele representa nessa história, resumidamente, claro, a investigação em si, porque não tinha um protagonista nessa investigação, foi toda a polícia ali local, e vai desenrolar um negócio muito grande isso aí. E ele criou ali aquele personagem que, ao mesmo tempo que é o investigador que vai conduzir, como se fossem os nossos olhos, para tentar entender tudo aquilo que está acontecendo. Mas tem a crítica religiosa, porque acho que o autor, se eu não estou enganado, eu não estou falando besteira, ele era da religião e ele botou coisas que ele vivenciou para criar aquela história junto com o fato que é real. O assassinato aconteceu. O assassinato é de verdade. O assassinato foi de verdade. A motivação é parecida, não é igual como está ali ipsiliter na série, porque também tem aquela questão que o livro, acho que também não tem um personagem do Andrew Garfield. Quando ele escreveu o roteiro para a série, ele criou para poder ter o fio condutor melhor ali da história. Mas é chocante. É chocante e ele aborda tudo que a religião mórmon escondeu e esconde até os dias de hoje. É um assunto extremamente delicado, muito delicado falar de religião, mas o autor, como vivenciou isso, ele mostrou todo o lado que ele, segundo a visão dele, não a nossa opinião, é o ruim. Sim. Eu acredito que em outras religiões, como a gente sabe, também tem. Todo coisa tem sempre o mal, nunca é o bem puro. O mal está sempre presente. E ali você vê o que certas doutrinas religiosas fazem com a cabeça das pessoas e fazem ela ter comportamentos e situações que, segundo a trama da série, levam a várias coisas, e quase que eu dei um spoiler. Mas é isso aí. Bom, vamos para a nossa última série. Essa também é polêmica. Isso, vamos lá, vamos por partes. A nossa última série é Girl from the Plainville, que conta a história de um relacionamento virtual onde a namorada induziu o namorado a cometer suicídio numa caminhonete. Não, ele não se cortou, ele se trancou dentro da caminhonete, ligou o carro e se asfixiou. Só que foi assim, muito aleatório? Não, então a série traz pra gente a visão... Tô tentando lembrar o nome da menina. Eu esqueci também, mas vamos falar Ellen Fanning, que é a personagem que é interpretada, que é a protagonista da série. Sim. Michelle Carter. Michelle Carter. Ela namorava o Conrad Roy III, Coco, que todo mundo chamava de Coco. E ele já tinha problema na família dele, porque ele já sofria bullying, pressão, abuso psicológico e físico do pai dele, do avô dele, porque a pressão por ser um Conrad, ele tinha que ser o melhor Conrad da família, ele tinha que ser o mais bem sucedido, etc, etc. Então, quando o pai estava um pouco meio encaixaçado, metia porrada nele e tudo mais. Juntou com a Michelle, e o menino também tinha problema de autoestima, então ele não se sentia depressão social, né, que falava, né? Ele tinha depressão social. Depressão social, né, que fazia com que ele fosse introvertido, ele não se abria muito, e ao mesmo tempo ele era muito exposto em algumas coisas. Era uma coisa meio dúbia ali. Ao mesmo tempo que ele era muito na dele, tinha momentos que ele era além do que deveria ser, né? Sim. Tem essa... Mas aí tá a ficha, E temos, do outro lado, a Michelle Carter, que também não tem, assim, a vida do sonho dela. Ela é um pouco frustrada, porque ela não é popular, ela não é cheia de amiga. A única amiga que ela consegue fazer acaba tendo uma confusão de sentimentos, e a mãe da amiga obriga ela a parar de andar com a amiga. Ela era muito carente afetivamente, ela é muito carente. Ela já tem problema de bulimia e de anorexia, porque ela come, ela nem luta.
De alta imagem, de querer emagrecer, sendo que ela não era gorda. Isso, ela queria aceitação. E a série mostra ela forçando a barra, de tipo... Oi, meninas, tudo bom? E as amigas da escola, tipo... E vem ela. Sabe? Ai, mas já tem gente aqui, não querendo dar muita atenção. A série, já no primeiro episódio, te entrega que o Conrad morreu. Então, mostra a Michelle se aproveitando do falecimento dele para se tornar, tipo, uma jovem viúva e ter a atenção das pessoas. É o que, às vezes, eu até falo. Ela busca atenção de forma errada. Ela quer a atenção, mas a atenção que ela quer não é a atenção legal, ela quer a pena. As pessoas estão dando pena para ela e ela tá aceitando de boa. Só que o relacionamento... Só um parênteses em cima do que você falou. Que é assim, no primeiro episódio... Fica muito óbvio isso que você falou, mas no decorrer da temporada, a gente vê que o problema é bem maior, tanto pro lado dela quanto pro lado dele. Mas tanto que uma coisa que eu não sei se você reparou, que eu achei que foi o mais brilhante da Ellen Fanning nessa série. A interpretação dela é extremamente overacting, caricata. Por quê? Porque ela se inspira no Glee. Exatamente. A menina criou um personagem. Né? Ela criou um personagem dela. Ela tentava ser a Leia Michele da escola dela. Né? Ela tentava ser a Rachel do Glee. A Leia Michele, a atriz. Obviamente, foi até o que eu botei no post sobre esse caso. Tem um post dele aqui sobre o caso da Michelle Carter. Não dá pra gente dizer se é verdade que a Michelle Carter tinha essa obsessão por Glee e querer ser uma Rachel do Glee. Não dá pra gente dizer que isso é verdade. Porque o período que se passa a série, contextualizando, é 2014, o Glee tava no auge e foi quando o ator do Glee morreu. Então teve aquela temporada fúnebre. Até mostra o episódio da temporada de Glee, que é o episódio Quarterback, que é todo pro Corey Monteith. Então, em homenagem a ele. A Rachel tá cantando e chorando no laptop e ela tá em frente ao espelho cantando e chorando também. Ela é bem obcecadinha por isso. Só que, como eu tô falando, não dá pra gente dizer que isso é de verdade. Então, tipo, tem muitas cenas ali ao longo da temporada que ela tá dançando na rua, sabe? Ela tem uns devaneios ali bem complicados. Só que é importante dizer que a relação dela com o Conrad era uma relação estritamente virtual. Eles pouco se viram em 2, 3 anos. Na vida real, você tá falando. Isso. Eles pouco se viram na vida real, eles em 2, 3 anos de relacionamento. Eles se conheceram numa casa de repouso dos avós. E aí ficaram amigos, começaram a amizade, aí se encontraram numa praia, tipo, naquele momento ali, desse tempo na casa de repouso, visitando os avós. Foram pra uma praia, ficaram juntos, andaram de bicicleta, viveram um momento. Tipo, o momento do verão da Sandy e do cara... O amor de do... verão, é isso, Greasy. Aquele momentinho. Aí eles, dentro desse momentinho deles, eles alimentaram esse amor e a Michelle Carter foi induzindo o Conrad nesse amor para se tornar um amor de Glee, um amor assim, enlouquecido. Fantasioso. Um amor de cinema, é isso aí. Era o que ela queria. Tanto que quando ele falece, todo mundo fica muito surpreso de essa que é a Michelle? Ele já falou algumas vezes, ela, não, eu não sou amiga, eu sou namorada, ela enfatiza que ela quer... Ela é a viúva, ela é a Rachel, que perdeu o grande amor da vida dela. Ela cria essa história. Isso, ela cria todo um evento pro Conrad. E aí o melhor amigo dele fala, mas eu não devia fazer um discurso? Ela, mas eu já fiz, eu já falei. Porque ela pega o megafone. Eu sou viúva, você é só um amigo dele. Então a série vai ao longo investigando as conversas. Uma coisa legal é que a série coloca os dois numa mesma cena
Só que eles estão originalmente, de verdade, trocando mensagem. Na série, eles colocam os dois juntos. Isso é bem legal. Isso. Porque dá pra entender que eles estão numa conversa. Eu, no primeiro momento, eu não tinha sacado isso. Porque eles meio que tentam explicar o que ela estava imaginando na cabeça dela. Que ela estava ali conversando com ele presencial, mas quando o detetive começa a ler e você começa a ver os diálogos repetidos, você entende que era virtual. Sim. Que não era físico. Ele não estava ali sentado com ela, conversando. Você veio aqui, eles brigavam. Não, era tudo virtual. Mas na cabeça dela, ela idealizava isso. Isso fica mais claro nessa ceninha que ela começa a fazer uma performance glee na rua. Aí eu fiquei assim, caraca, essa menina, coitada, ela tá surtadaça, tipo. Aí chega um vizinho e fala assim, ô fulana, o que você tá fazendo aí? Aí ela, na rua, assim. Eu falei, caraca, ali eu... Mas eu tenho pontos que eu não gostei da série. Sim, diga. A série, ela, assim... Quando eu vi, eu fiquei muito indeciso. Muito indeciso se eu tinha realmente gostado ou se eu tinha ficado só impressionado com toda essa história, que é uma história que... Ela tem o desfecho não é só a morte do cara, é você entender todo o contexto daquilo ali. E eu fiquei pensando assim, cara, é bom, não é? Bom, não é? Bom, não é? Mas no final das contas, eu gostei. Mas a ressalva é que a série tem momentos que ela se perde. Ela fica muito focada nas conversas e nos momentos virtuais românticos do que no desenrolar das possíveis motivações que, ao meu ver, como até eu já tinha falado com você em off, são duas vítimas ali. Tanto a Michelle quanto ele tinham problemas sérios, o Conrad maiores que o dela, porque ele já tinha uma tentativa de suicídio no histórico, ele já estava no momento... já era a segunda? Já. Nessa situação, já era a segunda, né? Ele tentou uma em 2012 e uma em 2013, se eu não me engano. Mas acho que na série só falou uma, dos remédios. Eu acho que tu tá confundindo. Eu acho que, se eu não tô enganado, eu passei batido nisso aí. Mas uma que enfatiza, até no primeiro episódio, fala que é da questão que ele já tinha, até uma colega fala, quando começa a investigação, que ele já tinha tentado isso uma vez. E meio que a galera já tava meio que esperando. A Michelle que desencorajou ele numa vez de tentativa, tá aqui, acabei de olhar. Isso. Tá certo. Ela desencorajou ele duas vezes. Isso, mas no primeiro episódio ali, aí já tinha acontecido essa primeira, que ele foi parar no hospital por causa de medicação, que ele ingeriu e tal. Isso. E ela era uma menina muito sofrida. E eu acho que, assim, no final das contas ali, eram duas, não vou dizer nem adolescentes, eram praticamente duas crianças, porque a maturidade ali era bem baixa, com relação a essas coisas emocionais, vamos assim dizer, e que estavam passando por momentos extremamente complicados. A bulimia, que é mostrado ali, essa aceitação toda dela, e juntou o fósforo e a pólvora, ao meu ver. Juntou uma pessoa que queria uma coisa lúdica, amorosa, como se vê nos filmes, aquele romantismo do cinema e da TV, e uma outra pessoa que não estava nem aí, mas que começou a se sentir compreendido por uma pessoa que também tinha problema. Então fica aquele... Um arrasta o outro, vamos assim dizer, né? Eles se colam ali e um fica puxando o outro. Aí fica aquela ida e vinda ali. E essa série, tipo assim, eu não queria abordar muito a questão do meu post lá, que eu te falei, mas essa série me tocou muito porque abordou coisas que uma pessoa que, como eu, passa pelo momento de estar lutando contra a depressão, crise de ansiedade, essas coisas todas, como ela tá falando no meu post, isso mexeu um pouco comigo, porque assim, tu começa a ver coisas assim, fala, caraca, cara, tipo, esse cara precisa de ajuda e infelizmente a família dele não sabia, por mais
que a família tentasse ajudar ali, eles não sabiam como lidar. O pai dele tinha horas que era extremamente amoroso com ele e dava o que ele queria, e no momento seguinte, toma-lhe porrada. Ah, por que você falou isso? Toma, sabe? Era uma coisa muito 880, aquele relacionamento. Sim. Então, no final das contas, assim, no resumo dessa temporada, sem dar muito spoiler, sim, eu achei que o que aconteceu com a Michelle foi injusto. Eu acho que ela não deveria ter sofrido o que ela sofreu, porque ela também era uma pessoa doente. Só que, infelizmente, foi injusto por esse coisa. Eu não acho que ela é a culpada. Tem muitos culpados nessa história. Tanto do lado do Conrad, quanto do lado da família dela, que não tava nem aí. Tipo assim, não tava nem aí. Ao mesmo tempo que a do Conrad tentava, errava, acertava. A dela, tipo, legal. Então a menina ficava ali, vivendo aquele mundo do quartinho dela ali, né? Onde ela escrevia as coisas dela, ficava mandando as mensagens. É muito triste, é uma situação muito triste. Ela é meio que abandonada pela família. Isso. Porque o pai vive uma vida de trabalho, a mãe vive uma vida de Kardashian, tipo, o clube, fulana. Piruando. A irmã só sabe ser grossa com ela o tempo inteiro. Então a Michelle é muito sozinha. E ela encontra no Conrad de primeira um apoio e tal. Só que eles são tão carentes um com o outro que acontecem algumas brigas ao longo do relacionamento deles. Não vou nem dizer a série, vou dizer o relacionamento em si. E é muita cobrança do tipo, por que você não me responde? E ele fala, não, eu vou me matar. E aí ele fala, eu vou me matar, e não responde ela passa por um estresse, porque ninguém quer levar ela pra cidade dele, ninguém quer ajudar ela. Aí ela acha que ele fez. Aí no momento. Ela acha que ele fez, surta. Aí ele não fez e ela passou por todo aquele estresse emocional à toa. Aí ela fica chateada, ela fica puta. Aí daqui a pouco ele vem de novo com essa história do vou me matar. E aí ela vai, não, pera, não vou deixar, não sei o que. Aí dessa vez ela consegue. Aí desencoraja ele. Aí numa segunda vez, que eu acho que é a vez do hospital, ela fica surtada e não sei o quê. Como ela já tá... Ela meio que vai ficando de saco cheio dessa história. Então é onde ela fala da ou você faz, ou você para com isso. Mas também a série mostra, assim, eu não tenho os fatos do que aconteceu realmente. Porque a série também muda muita coisa do real ali, mas... Ao mesmo tempo, a série tem momentos ali que ela bota, tipo assim... eu vou ajudar a acabar com a dor dele. Ela começa a contar uma história na cabeça dela. Ela começa a criar uma história que ajudar ele a chegar nos finalmente ali, de acabar com a própria vida, era encerrar a dor do grande amor dela. Ela começa essa outra neurose, vamos assim dizer, dessa parada toda. E ela se sente numa obrigação. Isso. Desculpa. É que teve gol do Flamengo. Eu vi. Ela se sente numa obrigação de... Eu tenho que curá-lo. E se a única forma de curar ele é ele morrer, então eu vou matá-lo. Tipo, aí ele vira o fim da história. O fim... F-I-N-N, né? Não fim. Sem querer fazer um trocadilho fazendo. Acho que era Monteith o nome dele. Ô, menino do Glee. Tipo ele vira o fim dele. Então eu vou ter um grande amor de Glee. Eu vou ajudar ele a acabar com esse sofrimento. E quando, na verdade, cara, assim, falando já de um outro ponto de vista, eu acho que se resume, gente, a dar atenção para quem pede ajuda. Entendeu? Só quem passa por uma situação dessa, de estar com depressão ou o que quer que seja, sabe o que é. Então, se o cara ou a menina não recebe o apoio necessário, ouve coisas do tipo, isso é só uma bobeira, daqui a pouco passa, a pessoa vai se afundando, e acontece coisas que você nunca imaginou que você vai vivenciar na sua vida, igual aconteceu comigo aqui, como eu relatei já. E o resumo é apoio, gente.
depressão é uma parada muito sinistra. Tipo assim, não tem essa de chegar e falar assim, ah, não, daqui a pouco passa, ela vai ver uma televisão. Não, tem que... A pessoa não tá bem, ela tá muito na dela, tá triste. Isso, a série, ela bate nessa tecla. A gente vê comportamentos ali que você vê que ela tá diferente de todo o resto. Ela vive muito no quarto dela, ela vive no mundinho dela. Tudo bem, as pessoas querem ter privacidade, mas quando isso começa a ficar muito estranho, ela não é tão social. O que está acontecendo? Por que ela está afastada? Tipo assim, por que ela está sempre lá? Ela chega, não interage com a família, não interage pouco e vai para o mundinho dela. E o Conrad é a mesma coisa. E o Conrad, nessa história, ele quer dar um passo para frente, mas ao mesmo tempo fica aquela questão dele querer mostrar que ele tem valor. Sendo que ele tem, porque ele é um garoto inteligente, ele é um garoto esperto, mas ele fica naquela busca de mostrar para o pai dele que ele é tão capaz quanto era o avô, quanto era ele, naquela família que o avô também vinha todo aquele karma, né? Que o avô também destratava ou tratava como era a educação da época. A gente tem que contextualizar também. Ele era grosso, porque naquela época... tem toda a questão da época também. Então o pai achar que ser duro com o filho é como... O avô foi com o pai, no caso, o avô foi com ele, e por aí vai, cara. Mas acho que no final das contas todas é a atenção que eles precisavam. Eu acho muito importante a gente falar disso aqui, principalmente por causa do seu post, por causa da sua situação. E é muito importante, gente, buscar ajuda. Não importa se você vai para um psicólogo, se você falou com alguém e a pessoa falou isso para você de para de graça, para de frescura, palhaçada. Se for o caso, hoje, ao contrário de muitos anos atrás, hoje a gente tem uma internet, hoje a gente tem um canal mais rápido e direto e até com uma liberdade de se privar. Onde eu quero dizer com esta frase estranha? Se você quiser contar para pessoas que você confia, você chega aqui no Stories e bota melhores amigos e dá o seu depoimento, dá o seu relato, pede a sua ajuda. Você não precisa botar exposto para todo mundo. Expõe só para quem você confia. Mas não deixa de pedir ajuda. É muito importante você pedir ajuda. É uma situação que não é uma palhaçada. Foi já dado, é diagnosticado como doença. E as pessoas que têm esse problema de depressão, de tendências a suicídio, têm que entender que elas não estão sozinhas. Elas podem pedir ajuda. Então, fica aqui o nosso apelo para essa galera que está precisando de ajuda. Se precisar de ajuda, busquem. Chamem um amigo, chamem um parente. Avisem que vocês não estão legal, que vocês estão tendo pensamentos ruins ou sentimentos ruins. Enfim, não achem que vocês estão sozinhos. Hoje em dia é muito mais fácil pedir ajuda para alguém. Hoje em dia está muito mais compreensível essa situação. Tanto que tirando o post a live, eu até pedi para que a Louca deixasse para o final esse caso, porque estou vivenciando uma situação parecida e é a primeira vez que eu falo isso em público. Eu estou falando aqui ao vivo, depois esse material vai para YouTube e Spotify e as pessoas vão ouvir um pouco mais da pessoa, do Macabro, do Anderson, apresentador. E meu intuito, no resumo dessa ópera toda, é mostrar que o primeiro de tudo é que a gente tem que aceitar o problema. Eu relutei durante 5 anos para aceitar que eu tinha problema. Eu já tinha conversado até com você no ano passado, que tinha momentos que eu estava me sentindo muito mal, ao ponto de querer abandonar o Macabro, porque isso afeta as coisas de um jeito que você começa a não se valorizar, a achar que tudo que você faz não presta, aí você começa a não fazer, e é uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, e vai ficando grande, grande, grande. Aí daqui a pouco essa bola de neve desmancha, porque vem um sol, tem um dia maravilhoso, acontecem coisas legais, aí aquela bola de neve fica pequenininha, daqui a pouco ela começa a aumentar, crescer, 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 aí você sente, daqui a pouco ela diminui de novo. Então, assim, na minha vivência, foram 5 anos assim. Tinha período que eu passava meses maravilhosos e tinha período que eu passava meses não tão maravilhosamente. Entendeu? Então, se a gente não começar a entender que isso, como aconteceu com muitas pessoas que tiveram alguns, entre aspas, surtos na pandemia, de crise de ansiedade por causa de confinamento, essa situação toda, gerou uma cadeia aí de pessoas problemas. O meu aconteceu no meu acidente, que eu fiquei 6 meses lá.
incapacitado de andar, então era um confinamento, não saía de casa, então foi gerando as crises de ansiedade e começou todo o processo. Então a gente tem que buscar ajuda, acima de tudo, e não achar que isso é só uma bobeira. E essa série, ela aborda muito esse assunto, como a negligência por um caso e o excesso pelo outro pode acontecer o que aconteceu. Juntar duas pessoas que estão passando por um momento extremamente fraco, mentalmente falando, um sofrendo muito por um motivo, a outra sofrendo muito por outro motivo, e no final das contas acontecer uma coisa que poderia ter sido evitada só com uma pergunta tipo assim, e aí, como é que estão as coisas? E você conseguir falar abertamente, igual eu tô falando agora, de você chegar e falar assim, pô, não tá bom não, tá acontecendo isso e isso, e você receber apoio. Falar assim, caraca, pô, não sabia, não sei o quê. Tanto que no momento que eu fiz o post em questão, eu tava bem, eu não tava mal. Eu estava me sentindo bem o suficiente para falar sobre isso, como eu tô falando agora aqui. Porque é um assunto muito delicado, eu expus coisas ali que ninguém, só quem vive aqui na minha casa e sabe o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo isso já trouxe frutos. Em tão pouco tempo, pessoas vieram falar comigo em off que estão passando por situações parecidas, colegas nossos em comum, inclusive, que estão passando por momentos complicados, e a única coisa que eu posso fazer por elas é orientar e conversar. Tipo assim, se precisa conversar, você vai conversar sobre o quê? Fala aí, desabafa e tentar orientar, né? Ajudar. Tipo assim, eu não acho que, porque eu comecei a fazer não tem nem tanto tempo, né? Acompanhamento psicológico, até para quem tá vendo, tem online. Se o cara não quer ir até um consultório, tem como você fazer isso online agora e fica mais cômodo, porque você fica ali dentro do seu lar, que você se sente seguro para falar, como eu tô falando aqui agora, nesse momento, certos assuntos, e tentar consertar esses pensamentos que te levam para boicotes e gatilhos e por aí vai. A gente tem solução, não sei se todo mundo vai conseguir chegar à cura total, mas enquanto tiver acompanhamento, ela vai batalhar por isso. É uma estrada muito grande assim para ser percorrida, tem casos e casos, né? Casos que precisam de medicamento, como até do próprio Conrad, né? Que você vê ali que ele tomava medicamento, mas no meio das crises dele ele parava de tomar medicamento porque achava que estava tudo bem e começava a beber, usar certos tipos de droga e a coisa desenrolava, começava aquela bola de neve. Ela tomava, ela também tomava. Porque como eu falei, às vezes a pessoa está fazendo um determinado tratamento, isso de qualquer problema, né? Não precisa ser depressão ou crise de ansiedade. Mas assim, a pessoa está fazendo um tratamento, aí ela começa a se sentir bem, ela fala assim, já tá bom, não preciso mais tomar o remédio. Aí o negócio volta, aí fica naquela montanha-russa, né? Começa a se sentir bem, não preciso mais. Aí começa a dar os problemas de novo, aí a pessoa vai, toma de novo, aí começa a se sentir bem e fica nesse alto e baixo e nunca fica uma estrada plana, sabe? De você, tô andando, tô tranquilo. Então, porque assim, a série The Girl from the Plainville aborda muitos temas importantes. Esse da depressão, mas ali também tem o problema da compulsão alimentar. E eu achei muito corajoso, eu até comentei no seu post, eu achei muito corajoso a você se expor da maneira que você se expôs. E o importante é você falar, eu me expus e eu tô bem. Eu me senti bem. E isso é o que importa, porque às vezes a pessoa se expõe para usar da situação. Se usa, que é o caso, né? Vou ganhar uns likes, um pouquinho de atenção igual a Michelle, vou criar meu mundo Glee. Não, e tem o caso que a pessoa fala e depois se arrepende. Assim, eu não me arrependi, fiz no momento que eu achei que deveria ser feito, que coincidentemente estamos no mês de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção a suicídios, né? Sim. Que quando eu vi que era isso, eu falei, então é o momento certo para abordar esse tipo de assunto, que é muito complicado. Eu acredito que também a sua família seja um ponto muito importante nesse seu... Em todos esses 5 anos. Até porque se você tá aqui hoje é porque você nunca foi de fato até o fim de nenhum pensamento ruim que você teve. E acredito que isso tudo se deva à sua família.
Mas muitos, mas só fazendo um parênteses, mas muitos deles eles só souberam recentemente. Não, tipo assim, sim. são coisas. Não no post, tá? Sim, não sim, no post sim. especificamente, mas eram relatos. pensamentos obscuros. O lado negro da força, como eu falava aqui, ele vem e. A série relata coisas muito importantes. Sim. E assim como o Anderson tem a experiência dele pessoal, que ele expôs aqui para todo mundo, essa parte também da Michelle ter essa coisa do tá triste, vou comer, tô feliz, eu vou comer. Eu mesma passei por essa situação, não foi à toa que eu cheguei a 110 quilos. Sair disso também precisa de um acompanhamento psicológico. E isso também afeta muito, e isso deixa a gente numa situação do tipo, bom, eu não posso comer pão, eu não posso comer batata, eu não posso tomar um refrigerante, então eu não posso ser feliz, então pra que viver? E eu tô falando por experiência de casa. Eu mesma tive esse pensamento. Muitas vezes. Sim. Porque comer, e você não pode comer o que você quer, porque você tá numa recuperação, você tá numa reeducação alimentar. Então, assim, essa série é muito importante, e ela tem várias vezes os anúncios de peça ajuda. Assim como o pessoal que tem o problema de ansiedade, problema de depressão e essas tendências a cometer automutilação, essas que levam até o suicídio, busquem ajuda. E a galera que tem esse problema alimentar, igual a Michelle, de comer pra caramba e achar que não tem solução, ou sair vomitando depois que come, peçam ajuda. De verdade. Você olha no que ele não gosta do que você tá vendo, procura um acompanhamento psicológico, porque, mais uma vez, hoje é muito mais fácil do que anos atrás. Vocês não estão sozinhos de forma alguma. Não estou dizendo a gente. Pode até ser a gente aqui, como o Anderson falou. Teve muitas pessoas que foram até ele pedir ajuda. Mas só o fato de você ter uma rede social, uma conta, onde você pode limitar as pessoas para quem você desabafa, faça isso. O Conrad tentou fazer isso no computador dele, de chegar e relatar, porque alguém vai te ouvir e alguém vai se prontificar a te ajudar. Ele gravou até vídeos, né? Ele foi bem mais... apesar de ser em 2014, mas a rede social já estava começando. O Facebook, principalmente, né? Ele já estava ali no ápice da parada, né? Todo mundo Facebook. Sim. E ele gravou uns vídeos que, infelizmente, ele não teve tempo de publicar, né? Ficou lá e ficou só como uma lembrança de alguém que estava passando por um problema muito sério e perdeu a batalha. Sim. Entendeu? Então, realmente, o que você falou, ambos os casos, a gente tem que procurar ajuda sim, porque... Sim. Mas o principal de tudo é aceitar que tem um problema. Com certeza. Enquanto você tiver na sua cabeça de... Como eu até relatei no meu post, não, eu só não dormi bem ontem. Isso era uma desculpa que eu dava muito. Eu tô assim porque eu dormi tarde ontem. Mentira, era mentira. Eu mentia pra mim mesmo. Então, se você não tiver essa coisa de... Caraca, cara, por que você tá fazendo isso com você? Tipo assim, não vai só afundando. E pra quem estiver vendo aí, que estiver já lá no fundo do poço e fala assim, não tenho mais chance, tem sim. Procura alguém que você confie muito e converse. A sua desculpa era não dormir bem. A minha desculpa pra comer era... eu não tive um bom dia no trabalho, eu tenho que... Eu tenho que ter um momento de felicidade, me deixa comer. E aí eu comia, tipo... Pedia 2 e Coca-Cola. E Coca-Cola, então eu falava assim, eu tô passando mal. Eu inventava passar mal pra beber litros e litros de Coca-Cola. E falar assim, não, pra melhorar. Aí tomava 2, 3, 4 copos de Coca-Cola numa ilusão de que eu tava passando mal. Aí você pensa, pera, você tá passando mal e vai tomar refrigerante? Teve uma vez muito complicado. Eu elaborei todo um passa-mal pra não fazer janta, pra ter que pedir comida. E a comida era uma porção gigante de batata frita. Pensa comigo. Uma porção gigante de batata frita com Coca-Cola. Mas pera, você não tá passando mal? Aí você não passa mal, não faz comida, mas pediu uma comida gordurosa, fritura e refrigerante. Tudo porque... E eu só ficava feliz depois que eu comia. Enquanto eu comia, eu tava estressada, eu tava grosseira, eu tava estúpida. E se o vida não fizesse minha vontade, era briga na certa.
Porque isso mexe com o humor, né? Isso mexe com o humor, tipo assim, a contrariação, no meu caso, gerava um péssimo pós-dia, assim, no dia seguinte. Entendeu? Sendo que fosse. Se eu quisesse fazer determinadas coisas e, independente do que fosse, comer ou, sei lá, eu fosse contrariado de alguma coisa por algum imprevisto, que fosse. E aquela rotina saísse do caminho, no outro dia eu tinha todas as desculpas para não fazer nada do que eu tinha programado. Eu desmarcava coisas, não tô afim. Aí eu jogava todo o boicote, era um dia down, de manhã até a noite. Aí chegava de noite, já tava mais, com a cabeça mais tranquila e dormia. Aí no outro dia seguia com a rotina de novo. E daqui a pouco ficava, alguma coisa acontecia, entendeu? Então até você ter consciência disso, demora, porque você fica assim, é só um humor, é só um mau humor. E quem tá de fora não te enxerga desse jeito, porque como eu falei no meu post, você cria um personagem. Porque você começa a chegar num ponto que tipo assim, eu falo, a pessoa não me entende, eu vou falar por quê? A pessoa chega pra você e fica um tempo sem falar com você, cara. Ela encontra com você e fala assim, e aí, cara, em quanto tempo? Como é que você tá? Aí você fala a verdade ou você mente? Eu mentia. Porque você imagina a pessoa encontrar com você, não te ver há muito tempo, tá feliz em te ver e você chega assim, tá isso, a pessoa vai embora. Pô, valeu, eu lamento muito, tá? Outro dia a gente liga, vamos conversar aí, trocar uma ideia, e isso nunca mais acontece. Eu vivenciei isso algumas vezes. Então chega uma hora que você começa a criar o personagem. Você chega na casa da sua mãe, ou de quem quer que seja, tá tudo bem, tá maravilhoso. Tá ótimo. E não tá. Você tá mentindo pra você mesmo. Entendeu? E você cria essas ferramentas. Teve, no primeiro ano, eu falo que editar, pra mim, foi uma válvula de escape muito grande, porque eu comecei do zero, eu não sabia juntar uma imagem com a outra, assim. Fazer um corte e juntar um arquivo com o outro. Eu não sabia. Não sabia. E a partir do momento que eu comecei a criar, que veio a ideia do Macabro, o Macabro meio que me tirou do fundo do poço. Ele começou a me dar uma perspectiva de que eu poderia ser capaz como eu era antes de começar os problemas, porque eu não via mais aquilo. Como eu não me sentia capaz. Já tinha 2, 3 anos que eu estava ali já só empurrando. Isso afetando a vida de todo mundo em volta, mas só empurrando. Aí veio o Macabro e eu comecei a... Tanto que estou falando ao vivo aqui, foi uma evolução de muitas coisas. E eu vi que eu poderia ir muito mais do que eu fazia. Então isso meio que deu um up. Tipo assim, deu um respiro, mas não resolve o problema. Aí fica, como a gente falou lá um pouco mais atrás, fica toda aquela bola de neve. De altos e baixos. Legal. Foi um programa legal. Fizemos uma live maneira. Vamos editar, legal. Aí daqui a pouco, não foi tão legal. Tá ruim, não vou editar. Vou empurrando. Entendeu? E nesse meio tempo, tipo assim, então, é assim, tem momentos que, não é porque eu tô fazendo o acompanhamento, que chegando outro dia eu falo assim, caraca, eu não quero. Teve dia que eu não ligava a TV. Eu que gosto de ver série, filme, vejo com frequência, é um hábito meu da vida toda, desde criança. E tinha dia que eu não ligava a TV. Aí a minha esposa chegava em casa e eu falava assim, eu nem liguei a TV hoje. Tipo assim, era um nível de down tão baixo que eu não queria nem ver a série, porque ia estragar o filme, porque não, sabe? É complicado. Então, o resumo dessa ópera toda, tipo assim, eu não vim aqui pra ficar dando sermão, não. A ideia é abrir o olho, gente. Abre o olho porque o bagulho é louco demais, tipo assim... A depressão, ela vem surdinamente, assim. Ela vai chegando, aí um dia você se boicota, como a Karen deu exemplo, aí eu vou comer, ou eu vou beber uma cerveja, uma bebida alcoólica para me sentir melhor. E esses gatilhos vão, daqui a pouco viram um alcoolismo. Nossa, quantas Budweiser eu não tomava? Nossa! Entendeu? Mas...
Assim, a gente tem que... Não quer dizer que nunca mais você vai fazer isso, tá, gente? Mas a aí gente tem que começar a botar as peças no lugar. No meu caso, você aprende que você não precisa tomar 6 Budweiser com 2 hambúrgueres e 2 porções de batata. Você pode comer um hambúrguer, uma porção de batata e talvez não precise. Não precisa tomar 6 Budweiser. Exatamente. Você começa a botar, entender, quando você começa a entender o gatilho, que é uma palavra muito usada, mas assim, eu até falei no meu post, quando eu comecei a entender o gatilho que levava uma coisa a outra, eu comecei a observar. Tudo bem que tem momentos que você não consegue lutar, gente. Não é porque assim, então você entendeu a dinâmica, você agora não precisa mais, você descobriu a cura para o problema. Não, eu posso te dizer que para as crises de ansiedade eu consigo controlar. Você tá entendendo? Eu consigo identificar quando ele dá e começa, isso até os dias de hoje, tá? Eu falo assim, não. Aí ligo a música aqui no alto, começo a pensar na outra coisa e vamos. Tipo assim, anda pra frente. Segue o barco. Porque, como eu falei lá, foram 40 dias sem cruzar o portão. É muito tempo. Porque eu cruzava o portão, parecia que eu ia morrer. A palavra era essa. E eu voltava. E minha mãe, Anderson, o que tá acontecendo contigo? Isso eu já tava andando, tá, gente? Já tava na minha vida normal. Aí eu falei, o que tá acontecendo contigo? Eu falei, não vou deixar pra amanhã, esqueci. Eu esqueci que eu tenho que fazer um negócio lá, não vai dar pra mim não, vou chegar atrasado, desculpa. E não saía, e não resolvia. Isso em vários momentos, coisa simples. A esposa chegava e falava assim, tem que ir no sacolão lá, comprar uns negócios lá, comprar umas frutinhas, comprar umas... Amanhã, com certeza eu vou. Aí levava 4 dias pra isso acontecer. Você tá entendendo? Por quê? Vinha a crise e... Entendeu? Eu tive crise de ansiedade vendo Bohemian Rhapsody do Queen. Porque foi num período que eu tava começando a controlar. Eu ainda não tava... Meu nível de Jedi tava desequilibrado. E eu fui com a minha esposa, eu queria ver em IMAX. Porque tinha muito tempo que eu não ia no cinema, por causa do pé, né, da recuperação. Eu fiquei meio afastado de lá da Barra, de ir lá ver no CI, fazendo um merchanzinho aqui. Aí, fazendo um merchanzinho no meio da pauta. Mas aí, eu falei com a minha esposa, não, vamos lá ver, o filme do Queen e tal. E eu gosto muito da banda, e quando eu cheguei lá, cara, eu vou te falar um negócio, na hora que eu sentei na cadeira, que deu o primeiro acorde da música, cara, foi uma sensação de felicidade, mas ao mesmo tempo de estar vendo o filme, foram 15 minutos que eu quase levantei. Tipo assim, é muito doido. E eu tava num lugar que eu amo, que é estar dentro de uma sala de cinema. Então, tô falando isso pra galera ter uma noção de como é que essa parada afeta seu cognitivo, suas decisões e razões. Mas é isso aí, já falamos demais. Procure isso, ajuda, gente. Sim. Procurem ajuda, vocês não estão sozinhos. E vamos que vamos. E bola pra frente, não olha pra trás não, olha sempre pra frente. Então, quem precisar de ajuda, busque, por favor. Acredito que quando o Anderson colocar esse vídeo no YouTube, vai deixar informações na descrição pra gente poder... Porque a gente tá falando pra vocês buscarem ajuda, então a gente também tem que dar os meios pra vocês buscarem ajuda. Com certeza. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu a live, que veio, que ficou, que olhou pra nossa cara, não gostou e saiu. Anderson, muito obrigada por você vir aqui compartilhar a sua situação com a gente, participar dessa live sobre True Crime. Mais uma vez, expor a sua situação aqui na internet. Só tenho a te agradecer. Claro. Tá? Eu ia rasgar uma seda, mas eu acho que nem preciso. É porque eu me engatei aqui. Não precisa não. Isso aí não é nem pra... Eu até fiquei constrangido esses dias, porque eu sinceramente, eu não achei que fosse ter a repercussão que teve na minha rede social. Não só pelos apoios, mas pelo retorno de pessoas que estão vivenciando aquilo e pessoas que se disponibilizaram a ajudar. Já vou deixar aqui meu prévio agradecimento aqui.
entendeu? Algumas já até conversei com elas, que quero sim, aceitei a ajuda, que são bem, bem interessantes para o que eu estou vivenciando. E para quem também está precisando de ajuda, me chama lá, vamos conversar, entendeu? Chama lá no direct, eu já até deixei isso para algumas pessoas lá que só comentaram e não deram introdução, não foi para frente, outras eu cheguei a conversar, mas não se sinta sozinho, não. A vida da rede social, infelizmente, só mostra as coisas boas, então cria um mundo Glee. Como a nossa protagonista da série aí passou, e ela nem viveu o Instagram. Imagina se ela tivesse vivido o Instagram, ia ser bem pior. Ia ser bem pior. Brasil, people do meu Insta, vou deixar todas as séries que a gente falou aqui na descrição da live. E depois o Anderson vai botar lá no YouTube, tá bom? Do Macabrocast. Muito obrigada a todo mundo que veio, que participou. Parabéns, Karen. Parabéns, Anderson, pela live. Obrigada, Mari, de verdade. Muito obrigada mais uma vez, Anderson. E, gente, nada. A gente vai tentar fazer Papo de Louca toda semana. Não tendo, às vezes eu pinto lá no Macabrocast, que tem live lá, e eu apareço. Chega! Beijo! Até outra live, gente. Amanhã não vamos dormir. Não vamos dormir. Ninguém vai dormir. Vai ter um boom de som. Ah, Jesus. Beijo, Brasil. Boa noite. Boa semana. Bom finalzinho de semana pra todo mundo. Valeu, fui.